o título na minha Bíblia diz assim: o povo se queixa a Moisés. O povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades. Viviam onde? Nas extremidades, né? Do acampamento. O povo gritou pedindo ajuda a Moisés, e quando Moisés orou ao Senhor, o fogo se apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Taberá, pois o fogo do Senhor ardeu entre eles. Então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito, e o povo de Israel também começou a se queixar. O que é que eles diziam? Se tivéssemos carne para comer, que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos, porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite, não vemos outra coisa além desse maná. Lembrar? Meus irmãos, virando a página, a psicologia diz, né? Eu estudei um pouquinho, estudei não, mas aí dá uma olhadinha, né? Aí não estuda, né? Aí dá uma olhadinha lá. A psicologia ensina que a vida, não só a vida, mas tudo nessa vida, nesse universo, é formado de ciclos. E quando termina um ciclo, é necessário que comece outro, não é isso? Ou para começar outro ciclo, é necessário que termine aquele. Então a gente pegando o gancho dessa psicologia, tem muitos ciclos da nossa vida que a gente ainda não terminou e já era para ter terminado. Tem muita coisa na nossa vida que já era para a gente ter encerrado, mas a gente ainda está agarrado ali, e aí não dá para começar outra coisa nova enquanto a velha não termina. Eu lembro que o povo de Israel, em Levítico 25, não precisa colocar, quando o povo, a promessa de Deus de fartura na vida deles, né? Deus falou assim: olha, vai chegar um tempo que vocês vão ter que tirar o trigo velho para entrar o trigo novo. Então não tem como a gente começar uma coisa nova agarrado a coisas velhas, né, pastor? Não tem como, porque as coisas velhas, elas já passaram, e nós não podemos viver agarrados no passado, senão o novo não começa. Esse é o ciclo, a teoria da psicologia, né? Tem um camarada chamado Philips, olha o nome do cara, Philips Roskin. Ele disse o seguinte: aquele que desperdiça o hoje, lamentando o ontem, desperdiça o amanhã. Então o que é que Deus quer de nós, né? O que é que Deus quer do pastor Ivanildo? Pastor, eu não posso ficar lembrando do passado. A gente lembra do passado, mas não podemos ficar lá parado nele, porque o hoje, o ao vivo é agora, e a gente precisa viver agora, para que a gente tenha o que falar no futuro do agora que a gente está vivendo. Porque se a gente fica agarrado no passado agora, quando chegar no futuro a gente não vai ter o que falar do que estamos vivendo agora. Você crê que hoje é noite de coisas novas? Amém. Eu creio, porque Deus, ele nos surpreendeu, né? Deus nos surpreende, né, pastor? A cada dia, a cada instante, gente, a cada culto. Então a gente precisa viver o novo hoje. Por isso que as pessoas falam assim: se você tiver que abraçar, abrace hoje. Se tiver que pedir perdão, peça hoje, porque amanhã você não sabe. Pode ser que os dias passem e você não exista amanhã, e aí vai ficar uma dívida lá na conta de Deus, no caderninho de Deus, né? Então, quem fica lamentando o passado, estraga o futuro. Então hoje é o nosso dia. Paulo disse: a salvação é hoje. Então vamos dar glória hoje, vamos viver hoje, vamos se alegrar hoje, vamos cantar hoje, vamos comprar hoje, vamos viver hoje, vamos aproveitar hoje, porque é hoje que Deus preparou para a gente viver. O salmista falou o quê? Esse é o dia que o Senhor nos fez, por isso nos alegremos nele. As pessoas perguntam para mim assim, algumas, né? Moço, o senhor já está aposentado? Eles perguntam, pastor. Eu falei: faltavam 6 anos, mas agora o governo falou que eu tenho que trabalhar mais 10 anos. Mais 10 aninhos.
no mínimo, tá? Ele falou, ou 15. O senhor não está preocupado assim? Não, estou não. Irmão, eu aprendi uma coisa linda, irmão. Depois de 50 anos, depois dos 49, pastor, dos 45, a gente aprende a viver, irmão. Eu estou vivendo a cada dia, irmão. Eu sobro um troquinho hoje, eu vou no mercado, compro, não fico mais preocupado se vai ter despesa a semana que vem. Irmão, eu vivo hoje. Quer comer uma pizza, eu como hoje. Quer me alegrar, eu me alegro hoje. Eu passeio hoje, eu faço as coisas hoje. Eu não sei o dia da manhã. Me alegro hoje. Falei para eles, eu vivo a cada dia. Paguei o carro, comprei a comida de casa, a comida da gata, e sobrou para pizza ainda. Dá para falar em língua, irmão. Esse negócio aí, irmão, dá para falar em língua. Oxê, já pensou que proeza você comer uma pizza dia de hoje, sobrando do salário? É maravilhoso, irmão. Então dá glória a Deus pelo dia de hoje. Começa a viver daqui para frente. Esquece o passado. Anda para frente, olha para frente. É para frente que se anda, dizia a minha avó. E é um ditado do céu. E é real isso aí. Irmão, durante uns 2 anos da minha vida, né, eu fiquei agarrado aí no passado, hein? E é tão triste, irmão, a gente ficar agarrado no passado, lembrando das dores, das lamentações, dos problemas que a gente passou. Irmão, eu cheguei o meu intestino ele parava, irmão, de tanta preocupação. Na época da minha mãe, do meu irmão que faleceu, que viveu doente, meu irmão. E depois que eles foram embora, eu fiquei uns 2 anos, irmão, me lamentando, sabe? Meu Deus, Senhor, sabe? Às vezes eu estou no Uber assim, até choro sozinho, escondido. E aí o cliente entra, né, pensando neles, né? Aí Deus falou, rapaz, lembra das coisas boas que você viveu com eles. Lembra dos momentos bons que vocês viveram junto. Lembra da alegria que vocês já tiveram. Esquece o passado, viva agora. Você está vivo, você está em pé, você está com saúde, então vai viver a tua vida. Senão fica doente, irmão, preocupado, pensando na morte da bezerra. Olha o que diz tem dois extremos, tá? Pastor, tem coisas no passado legal? Tem coisas legais lá. Só que eu também não posso, é 2 extremos, tá? Não posso ficar com pensamento negativo do passado e também com pensamentos bons do passado, não, agarrado comigo, senão as coisas novas também não vêm. Olha só, Eclesiastes, tem aí, Mirella, Eclesiastes 7:10, por gentileza, manda fogo aí. Eclesiastes 7:10. Nunca pergunte por que será que antigamente tudo era melhor. A gente não fala? Por que será que antigamente tudo era melhor? E começamos a viajar. Era mesmo. O gás era R$34. A gasolina era R$1,80. É ou não é? Mas tu lembra quanto que era o salário mínimo na época? É proporcional. Nunca diga, nunca faça isso. Essa pergunta não é inteligente. Então não podemos viver agarrados no passado, mesmo que foi coisa boa, né? Foi um negócio legal que passou, mas bem, lembrou, deu risada, vamos embora. Vamos para frente, porque eu quero gravar na minha existência hoje coisas gostosas para quando eu estiver lá no futuro lembrar do hoje que eu estou vivendo. Tem um palestrante, né? Ele falou na época que 22 anos de casado, ele vindo de uma conferência, ele e a esposa começou a chorar do lado dele. Chorando bem. O que houve? O que foi, minha filha? Parou o carro? O que está acontecendo? Está sentindo mal? Quer ir para o médico? Estou lembrando de coisa de 22 anos atrás. O que, meu Deus? O que é que eu fiz? No meu casamento. Você não deixou usar tal peça assim, assim. Isso até hoje eu não perdoo. Irmão, pelo amor de Deus. Irmão, vamos para frente. Tem muita besteira, muita picuinha, muita coisinha pequena, irmão, que fica amarrando a nossa vida. E Deus falando lá na frente: vem, bora-se embora, esquece o passado, anda para frente, vamos. É para frente que se anda, vem comigo. Eu tenho coisas novas ali na frente para você. É assim.
o Jeremias ele falou o seguinte: olha, trarei à memória o que me dá esperança. Por que trarei à memória o que me dá esperança? Porque o que me dá esperança? É o que me dá força, não o que me faz parar. Eu trarei à memória o que me dá esperança para eu caminhar para frente, me dá esperança para lutar, esperança para vencer, esperança para conquistar, esperança para galgar algum objetivo. Quantos pararam de sonhar, né, irmão? Pararam de olhar para frente, olhar para o alvo, olhar para, né, o que está adiante, e fica olhando em volta às vezes, né, também, ou olhando para o passado, olhando para trás. Lembrei-me agora da mulher de Ló, né? A Bíblia diz que quando tudo estava se acabando, ela deu aquela olhadinha. Essa olhadinha básica, meu irmão, vai fazer muito cristão parar no meio da estrada, virando estátua de sal. Mas o nosso objetivo é lá na frente, meus irmãos, é lá na frente, ó. É olhando para frente, é olhando para o alvo, é caminhando, meu irmão. Vamos para frente, esquece o passado, vamos para cima, porque Deus tem vitória lá na frente para nós. Nunca flui para trás. Então tente viver como um rio. Esqueça o passado, o seu passado, e foque apenas onde você quer chegar. Seja sempre positivo. Irmãos, quantos de nós, eu quero fazer um projeto, eu quero ser um doutor, eu quero ser um advogado, eu quero ser um juiz, eu quero ser um cara que, sabe, um promotor, eu quero ser alguém de peso na terra, e aí parou no meio do caminho, viu que é muita dificuldade, muito emaranhado, muita burocracia, e parou no meio do caminho, estacionou, esquece faculdade, esquece juiz, esquece advogado, e parou no meio do caminho. Foque no seu objetivo. O que é que você quer? Eu queria chegar ali. É ali que você vai chegar. Como disse o pastor Danilo, o meu objetivo é tocar na orla do manto dele. Na hora que eu tocar lá, eu sossego. Meu objetivo é esse. Qual que é o seu nessa noite? Qual o seu objetivo? Foque no seu objetivo. Trabalhe por ele. Se esforce. Vai precisar de renúncia. Vai ter que ter. Já pensou, irmão? Eu estudei de 2000 a 2003. Fiz supletivo. Você já pensou que em cada avaliação que eu tive, em cada prova que a gente teve, a gente no dia de fazer a prova fosse, sei lá, só para você ter uma ideia. Fui na festa, fui no parquinho, deixei a prova para lá. Eu passaria de ano? Não passaria. Então vai exigir, irmão, da gente renúncia. O nosso objetivo, o nosso foco. Isso serve para a vida espiritual, para a vida social, para a vida profissional, a vida conjugal, para tudo que você imaginar serve. Foque no seu objetivo, porque Deus quer dar vitória. O nome dele vai ser glorificado na sua vida e na minha vida, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por que ele fala assim? Porque é como Dona Márcia falou aqui. Às vezes a gente olha, e a gente vinha no caminho, e isso é geral. A gente olha a situação, irmão, eclesiástica das igrejas, irmão, no Brasil. Eu acho que no mundo, né, pastor? Gente, o negócio não está fácil, não. O que teve de crente, irmão, que foi embora, eu não falo embora da igreja, não, tá? Estou falando embora da graça mesmo. Foi embora da graça, bateu o martelo e falou: não, aqui estou bem. Apostasia, o esfriamento da fé. Então a gente vê uma igreja, eu falo igreja no modo geral, a gente vê a igreja definhando, a igreja parando. Alguns pastores já desistiram, foram para o interior plantar batata, plantar mandioca, esqueceram essas atividades, porque a igreja vai definhando. Por isso que Deus falou: a glória da última casa será maior do que a glória da primeira. Acho que é Ageu 2, 8 e 9. Por que ele falou assim? Porque o povo começou a ver aquelas basezinhas do segundo templo e começou a chorar, lembrando do templo de Salomão. Que é isso? Nada a ver. Olha o templo, olha esse templo, nada a ver. Aí começaram a lembrar do ouro de Salomão, das paredes de madeira, de acácia e revestida de ouro, os teus querubins grandões, com as asas apontando uma para a outra, com a face olhando para dentro da arca. Quando você entrava no templo de Salomão, você ficava encandeado com o reflexo do candelabro misturado com o ouro, aquela glória todinha, aquela riqueza. O Malafaia falou hoje que a oferta que Davi
deu para o templo era em média hoje 7 bilhões de reais. Só para fazer o templo lá. A oferta de Davi, fora do povo, hein? Salomão mandou buscar madeiras, irmãos, no rei de Tiro. O rei de Tiro colocou as toras de madeiras nas jangadas, e as jangadas iam rio abaixo, descendo com as jangadas. Olha, fala para os seus servos pegarem as madeiras aí, tá? Eu vou cortar as madeiras aqui. Você me dá azeite e você me dá trigo para o meu povo, para o meu palácio. Eu dou sim, para ficar cegado. Aquelas melhores madeiras, sabe, irmão? Ouro, prata. E o templo ficou aquela glória. Irmão, foi tão forte que Salomão, quando ele fez a oração na porta do templo, a Bíblia diz que o fogo naquele dia quem acendeu foi Deus. Desceu uma lingueta de fogo do céu, irmão, e tacou no altar lá onde estava mais de 1.000 bois, 2.000 bois lá, e acendeu aquele fogo. E o povo, irmão, com medo de Deus, se inclinou com o rosto no chão, dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o povo começou a se prostrar. Pensa em 2 milhões de pessoas com o rosto no chão, e o rei com as mãos estendidas orando a Deus, e a lingueta de fogo descendo do altar, e aquela glória. O sacerdote não conseguia ficar dentro do templo, não conseguia ministrar o seu ofício, porque a glória era muito grande. Encheu o templo de fumaça, irmão, da glória de Deus. Aí agora o povo vai para o cativeiro, fica lá 70 anos, volta, e Deus fala assim: suba o monte, tirem madeira e reformem a minha casa, e dela me agradarei. Aí o cara vai pegar o machadinho dele, irmão, pega a madeira atrás nas costas. Eu não estou desanimado, cara. Esse templo aí, não sei não, cara. Nós não tem dinheiro, nós não tem ouro, não tem prata. Como é que vai construir esse templo aqui, meu Deus? Às vezes a gente se pega assim: como é que eu vou fazer essa semana? Anteontem eu fui dormir preocupadíssimo. Parecia umas multas aí que estavam na pandemia escondida do carro, né? E já licenciei o carro, mas não consigo pegar o documento. Se eu não pegar o documento até daqui a dia 30, eu nem trabalho. E eu preocupado, eu nem dormi direito. Poxa, o negócio é dia 30 ainda, eu estou preocupado aqui. Que isso? Vai pra lá. Para. É dia 30. E eu preocupado, irmão. A gente fica preocupado como é que vai fazer com a fatura, como é que vai fazer, e vai se amarrando. Puxa, lá no mundão já passou na nossa cabeça, assim ou não? Lá no mundão era tudo mais fácil. Lá tinha cebola, tinha pimentão, tinha coentro, tinha alho, tinha melancia, tinha cebola. Aí a gente comia e infartava. Lá no mundo a gente ia fazer um churrasco, a gente fazia sozinho. Hoje a gente tem que ter uma vaquinha. A gente começa a retroceder e olhar para trás, e começa a caminhar para trás e a retroceder na fé, porque começamos a comparar a situação e começamos a lembrar do passado. E o povo estava preocupado, Luiz. O que é que nós vamos fazer? Aí a Bíblia diz que Deus levanta o profeta Ageu. E Ageu, irmão, significa festivo. Ageu significa festivo. É o profeta animado. Vamos lá? E aí, vamos pegar madeira? Vamos para cima? Deus está com a gente. É aquele crente assim. Porque tem crente que anda com você, mas é para pôr você para baixo. Deixa pra lá. Vamos deixar quieto. Mas o festivo, cadê os festivos? Eu quero os festivos nessa noite. Eu quero os festivos. Eu quero andar com crente festivo. Crente que anima quando eu tiver a cabeça baixa. Levanta, e Deus é com a gente. Deus vai dar vitória. Vamos embora, vamos caminhar, porque Deus está conosco. E Ageu, ele era um jovem. Aliás, Ageu era um velhinho já. Ele era um profeta que profetizou cerca de 4 meses só. O ministério de Ageu foram só 4 meses. A única mensagem de Ageu é essa. Livro desse tamanhozinho, 4 meses de mensagem só. Já um senhor. Já o Zacarias era um jovem profeta que aprendeu com Ageu da mesma época. E Ageu, ele era um camarada já velho. Talvez nunca tinha sido usado por Deus. Sim, papai. Fala para ele aí. Tua hora vai chegar, rapaz. Alabadabachai. A tua hora vai chegar. Deus vai te usar de maneira poderosa. Quando você abrir a boca, as pessoas vão dar crédito, porque é o próprio Deus falando com língua de fogo dentro da tua boca. E Ageu falou: olha,
Daqui a pouco, diz o Senhor, quando ele fala aqui, irmão, só para a gente aprender, tá? Quando ele fala assim, e virá o desejado das nações, não fala em algumas traduções? Esse desejado das nações que ele fala aqui não é Jesus não, tá? O que as nações desejam? Ouro e prata. Farei tremer os céus e a terra, e aquilo que as nações amam vai vir para essa casa. Não vai faltar dinheiro, não vai faltar recurso. Eu, Senhor, vou abençoar, vou prosperar. Você vai sair dessa, vai dar tudo certo. Olha para frente, caminha para o alvo, porque Deus quer dar vitória. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa, ele está dizendo o seguinte: olha, você não viu que tinha muito ouro em Salomão? Muita prata? Pois é, a glória, o recurso que eu vou mandar nessa casinha que você está desprezando, vai ser maior do que a da primeira. E vem acompanhada de outra coisa. E neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos, darei a paz. Diz o Senhor dos Exércitos. Vamos caminhar para frente, meus irmãos. Ninguém anda para trás. Você já viu alguém na rua passando por você assim? Já viu? Você está caminhando para lá e alguém passa por você ao contrário. Você já viu alguém assim? Você não vê, é só o Michael Jackson que andava para trás. Cadê os que vão caminhar para frente, meu irmão? Mira no teu objetivo e começa a caminhar. Sai do lugar, sai do lugar. Começa a caminhar, sai do lugar, 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 porque Deus vai dar vitória. Põe Atos 7, por gentileza. Atos 7:39. E eu já vou liberar aqui as três coisas, viu? Dentro do texto aqui que Deus mostrou, viu? Os nossos antepassados não quiseram obedecer. É isso não? 39 mesmo, 39. Ou 39 mesmo. Os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e queriam voltar para o Egito. Na tradução NTLH, na tradução João Ferreira de Almeida, vai dizer o seguinte: em seus corações voltaram ao Egito. Então, quando você vê alguém lá no mundo tomando uma, né? É uma pena, fumando um cigarrinho, fazendo tudo que, como diz o ditado popular, que o diabo quer, saiba que não foi do dia para a noite que ele foi. Começou aqui, ó, cervejinha, calorzinho desse, uma cervejinha bem. Né? Começa a viajar. Um vinhozinho gelado, nesse calor. Aí começa a viajar. E o diabo só alimentando. Viaja no coração, desvia aqui dentro. Daqui a pouco está lá com a cervejinha no calor, o cigarrinho, o vinhozinho gelado, e por aí vai. Isso aí é só a cereja do bolo, tá? Imagina o que vem depois. Fala para ele aí. Fica firme, rapaz. O escritor diz o seguinte, pastor Adriano, que nessa questão aqui, os israelitas estavam escravos no espírito. Eles estavam escravizados no espírito. O espírito dos israelitas estava escravo. Estavam soltos, é verdade, sendo conduzidos por Moisés e por Deus e Moisés e Arão. Mas o espírito deles estava escravo. Muitas vezes estamos assim. Estamos louvando, estamos pregando, estamos fazendo a obra e o nosso espírito é escravo. Mas nessa noite, em nome de Jesus, toda a escravidão cai por terra. Sai! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Alabadamas! Em nome de Jesus. Primeira característica de uma pessoa que vai
que parou. Primeira característica de uma pessoa que parou e está olhando para trás. A primeira, está aqui no texto. Olha o versículo 1. O povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que viu tudo que dizia. Irmão, quando a gente começa a murmurar demais, reclamar demais, ao invés de clamar, a gente faz reclamação diante de Deus. É um forte candidato, é um sinal de que a pessoa não está mais caminhando. Ela parou e começou a observar em volta a situação. E agora, em vez de clamar, está reclamando da situação. O senhor não está vendo? O senhor não está vendo minha situação? Eu sou teu servo, eu faço a tua obra, eu ajudo, mas o senhor não está vendo a minha situação? Você começa a reclamar. E a Bíblia diz que quando a gente reclama, Deus ouve tudo que a gente reclama. Tudo. É porque parou de andar. Irmão, porque quem está andando, quem está caminhando, não tem tempo não, irmão. Né? Tem o meu vizinho, né? O seu Val. E o meu sogro. Meu sogro, né? Meu segundo sogro. Se você for caminhar com eles, você não acompanha. Fui comprar pão com o seu Val outro dia. Ó, seu Val, vai na vilinha? Vou também. Então bora. Ó, seu Val, peraí, seu Val, as perninhas menores que a minha. Irmão, mas o homem anda ligeiro demais e eu queria conversar com ele, trocar ideia. Irmão, eu conversando com ele, mas ele lá naquela cadeira e eu aqui, seu Val. Porque quem está caminhando, irmão, não tem tempo não de conversar lorota não. Quem está caminhando, irmão, não fica parado olhando em volta não. Ele está caminhando. Deus, eu estou aqui, ó. Eu estou caminhando. O Senhor vai me dar força, eu vou chegar lá. Tem um objetivo para mim. O Senhor colocou um objetivo para mim e eu vou chegar no meu objetivo. O povo começou a reclamar, irmão. E o que é que Deus fez quando o povo começou a reclamar? Deus mandou o profeta e começou a alisar a cabeça deles. Mentira, foi não. Deus mandou um profeta e começou a falar: esse que eu te digo. Não foi. Irmão, a Bíblia diz que Deus mandou uma lingueta de fogo, irmão. Misericórdia, irmão. Deus mandou um fogo, irmão, começou a queimar o povo. Pensou, irmão? Fogo de Deus saiu e começou a queimar o povo. Eu fico imaginando uma agonia no deserto de 52 graus, ainda mais um fogo de Deus descendo e queimando o povo, e o povo, a pele derretendo, e o povo gritando: Moisés nos ajuda, Moisés nos ajuda. O fogo comendo tudo, irmão. A Bíblia diz que Moisés pegou o extintor. Não pegou o extintor. A mangueira de bombeiro também não. A Bíblia diz que Moisés se ajoelhou e começou a orar ao Senhor, pedindo misericórdia. E quando Moisés orou, o fogo se apagou. Sabe qual é a segunda coisa de uma pessoa que parou de caminhar? Segunda coisa, é o fogo, pastor? Não, fogo é só a consequência. E tem muita gente queimada, viu? Tem muita gente queimada pelo fogo de Deus. Sabe qual é a segunda coisa? Não sei como é que está a sua. Joga aqui, só para a gente ver como é que está aqui. O versículo 2, Luiz. Desculpa, Luiz, deixa eu ver aqui. Versículo 1 ainda, Luiz. Joga o versículo 1, por gentileza. 11:1. Irmão, olha só, irmão. A segunda coisa que é uma característica de uma pessoa que parou de caminhar e está começando a murmurar. A segunda característica é essa aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui nessa tradução, Luiz. Números 11 é o nosso texto base, tá? 11, ali é Atos, né? Põe Números 11, tá? 11, versículo 1. Vamos ver se a NTLH fala. Olha lá. Por estarem passando por muito... Não, ali é 11:35. Só o 1, põe só o 1. Ah, esse é o 1, é? É tudo assim é? É mesmo, é? Por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do... É aqui. Quem foi destruído? Quem estava na ponta do acampamento. Na minha tradução, só para você entender, na extremidade
Então a ira do Senhor se acendeu e ele enviou o fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento aqui. Ô irmão, o que é extremidade? Extremidade é quem está nas pontas, por fora. Havia um povo aqui que vivia por fora, nas extremidades, não estava no meio. Eles não estavam no meio. Esses que morreram, que foram queimados, eles não viviam no meio, mas viviam nas extremidades. E quem vive na extremidade não se envolve no meio, não está no meio, está nas extremidades. E se eu estou na extremidade, eu sou um forte candidato a começar a olhar as falhas, olhar os defeitos, olhar o que presta, o que não. Eu não me envolvo, mas eu estou aqui, ó, de olho. É os que estão na extremidade. Fala para ele, vem para o meio, meu amigo. Sai da extremidade, meu amigo, vem para o meio em nome de Jesus. O fogo vai arder, mas vai queimar quem estiver por fora. Mas quem está envolvido no meio vai ser abençoado, vai receber vitória, vai receber vida em nome de Jesus. Eu estava lendo isso aqui, Deus falou, olha aí, você viu? Você viu o fogo, quando o fogo pegou, quem foi que morreu? Os que estavam na extremidade, os que viviam por fora. Eu estou lá, mas eu estou por fora. Eu estou lá, mas eu não estou no meio, eu estou por fora. Eu não me envolvo, eu estou ali por fora. Sabe? Estou ali. Vem para o meio em nome de Jesus. Vem para o meio em nome de Jesus. Sai das extremidades. Se envolva. Vem para o meio, vem para o pacote. Vem suar, vem chorar, vem sofrer. Você lembra quando o homem da mão mirrada estava lá no meio da igreja lá? E Jesus falou o que para ele? Vem para o meio. E quando ele veio para o meio, ele ficou no meio, no centro, e todo mundo agora ficou de olho nele. E ele com a mãozinha escondidinha, mirradinha, com vergonha, dentro da capinha. Aí Jesus falou assim, vem para o meio. Ele com vergonha, irmão, mas foi assim mesmo. Quando chegou no meio, Jesus falou o quê? Mostra teu defeito. Mostra a tua mão, estende essa mão aí. Mas eu estou com vergonha. Mostra, eu quero ver esse defeitinho aí. Abre o jogo agora, mostra onde é que está aí o problema. E ele com vergonha, irmão. Na hora que ele mostrou a mãozinha com vergonha aqui, ó, a mão seca. Na hora que ele estendeu a mão ficou curada na hora, irmão. O segredo é vir para o meio, irmão. Onde tiver 2 ou 3, Jesus falou o quê? Estou no meio. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele estava onde? No meio. Fala para ele, sai das extremidades. Vem para o meio. Vem chorar. Irmão, uma pessoa que está nas extremidades, mas não está preocupada, ela não sente a dor do outro, não. Sente? Sente não. Está na extremidade. Não está sabendo do que está acontecendo. Tem alguém chorando também, não está preocupado. Não está sabendo que luta que está passando. Porque eu estou nas extremidades. É igual eu ver um problema pela televisão, diferente de eu ir lá na casa da pessoa e sentir o problema de perto. Então quem está nas extremidades não está muito preocupado em envolvimento. E Deus está preocupado, sabe o que? Em envolvimento. Porque Ele se envolveu até a alma. Ele se envolveu até o último. Ele deu seu único filho que tinha para morrer na cruz do Calvário. Ele falou assim, eu vou comprar essa briga dos seres humanos, mas eu vou comprar de maneira intensa. Eu vou dar tudo que eu tenho, eu vou postar tudo. Irmão, eu falei para minha esposa hoje, né? Eu já vou falar o outro, tá? Vou falar o outro aqui. Olha, deixa eu falar só assim para os irmãos. Um milagrezinho, né? Um milagrezinho assim. Qualquer dia eu vou falar sobre o Deus grande que faz coisas pequenas. É forte, hein? Olha só. É, o Deus grande que faz coisas pequenas. Eu tenho um cartão no Nubank, né?
para transação de posto de gasolina, essas coisas. E eu tinha R$136 ontem nele. Estava lá em Mauá ontem, Santo André Mauá, já era 1h da manhã. Falei, vou pôr, tinha 135, aí eu falei, vou pôr 35 de álcool para completar aqui um pouquinho e deixar 100, né? Para trabalhar hoje, ir na feira, fazer essas coisas, correria. Aí ficou 100, né? Aí fui trabalhar hoje de manhã cedo. Eu digo, vou dar uma corridinha hoje para receber o bônus que a Uber tem para nós. Tem que ser hoje. Aí coloquei 50 de gasolina. Ficou quanto? 50. A Marcela já está boa de matemática. 50. Aí fui no AutoZone, onde vende óleo mais barato, né? Que eu precisava completar o óleo do carro. Comprei 1 litro, que o óleo do nosso carro é mais caro, né, pastor? Ele é mais caro que os outros, né? Tá R$35. Aí ficou quanto? 15. Cartão da Magri. Aí cheguei em casa da rua, irmão. Aí deixa eu olhar os tragos. Uma mulher tinha R$98. Oxe, tinha 98. Falei para a dona Márcia, mas vê lá se tu não gastou e não caiu. Eu de cabo, olha a incredulidade. Vamos ter fé. Olha a incredulidade. A Renata, pai, o dia eu gastei achando que não estava gastando e estava gastando. Aí desliga o aplicativo, desliguei, liga de novo. Tá lá, 98. Os caras cobraram, eu vi, o extrato está em casa. E eu na correria hoje, a tela, quando a Uber está bom, vendendo bem, é só experiência para os irmãos, tá, gente? Quando a tela está chamando bem, fica de saco aqui, ó, vermelho. Quando não está, fica branco. E eu agora meio-dia, eu falei, estava trabalhando aquela hora que te mandei. Falei, eu tenho que parar de trabalhar. Eu preciso pagar minhas contas, mas vou ter que parar de trabalhar, porque eu preciso ir para a igreja, eu preciso dormir, descansar, né? Aí larguei, vim embora, né? Ou seja, Deus supriu, né? A necessidade, né? Ele supre a necessidade da gente. Eu não sei como que é esse negócio que ele faz. É o Deus grande que faz coisas pequenas na nossa vida. E só vê quem crê, irmão. Quem crê não consegue ver as pequenas coisas não. E através das pequenas coisas que Deus é exaltado na nossa vida. Então olha para frente, confia nele. Ele vai prover sim. Porque ele é fiel na nossa vida. 98. Graças a Deus. Mas nós não podemos ficar olhando para trás. Eu quero um emprego, eu quero viver do jeito que eu vivia. Para com isso, irmão. Deus tem coisas melhores para nós lá na frente. Então começa a caminhar, sai do lugar aí. Paulo disse o quê? Filipenses 3:13, não é verdade? Filipenses 3, versículo 13. Irmãos, eu não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu não sei o que você precisa, eu sei de mim, o que você precisa deixar para trás. Às vezes um sentimento, às vezes um rancor, uma tristeza, uma mágoa, né? Uma perda que você teve, um bem material que você perdeu, e você, puxa, que pena que eu perdi, que pena que eu perdi. Para com isso, olha para frente, Deus tem coisas grandes para a nossa vida, tem coisas maiores para nós. O que Ele vai fazer é muito lindo. Isaías 43, versículo 18 e 19, eu gosto demais desse texto. O que é que ele fala? Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova, e a luz já está saindo. Abre os olhos para enxergar. Tem até um louvor aí, sabia? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Eis que porei caminho no deserto e rio no ermo. Porém, vou dar de beber ao meu povo, meu eleito, esse povo que formei. Cadê você? Pra me dar louvor, pra me dar louvor.
Terceira coisa para a gente encerrar e orar para a gente ir para casa. 3 atitudes, né? De uma pessoa que parou e começou a olhar para trás. Primeiro, ela murmura, ela passa a ser murmurona, reclamona. Segundo, ela passa a viver nas extremidades, sai do meio do movimento. E terceiro, está no texto, tá, gente? E terceiro, olha aí o versículo 4. Então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito, e o povo de Israel também começou a se queixar. Por que o povo de Israel começou a se queixar? Porque quando o povo de Israel saiu do Egito, irmão, 2 milhões de pessoas ou mais, quando eles saíram do Egito, não saiu só os israelitas, muitos egípcios também foram juntos. Porque os egípcios que creram e colocaram sangue ali na porta, a morte não pegou eles. Muitos estrangeiros subiram juntos, egípcios, ismaelitas, edomitas, toda essa classe que vivia no Egito subiu com o povo de Israel. Só que tem um povo que está andando com a gente, que ele não tem objetivo, ele não tem foco no céu. Ele está aqui com você, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas quando o negócio aperta, ele fala: ei, vamos voltar para o Egito? Lembra do melão? Lembra da melancia? Lembra do pepino? É o povo, irmão, que está sem propósito. Existem uns estrangeiros no meio do povo de Deus. Nós somos estrangeiros sim aqui na terra, mas nós somos cidadãos do céu. Mas existe gente no meio do povo de Deus que não é cidadão do céu, é cidadão da terra. Afasta-se deles, porque eles vão colocar coisa na sua miola aí, ó, e vai tentar ludibriar você, desviar você do caminho. Sai fora desse povo, esse estrangeiro que anda com você. Tenha propósito, tenha meta, tenha foco, porque o nosso céu está bem próximo. Você já viu? Nada a ver não, pai. Toma um aí. O irmão ali toma. Aquele outro também toma. Aquele outro bebe, ó. É os estrangeiros, irmão, oferecendo coisas para você, mostrando o passado para você. Olha, você era mais feliz, você vivia mais feliz. A gente ia pra balada, lembra? A gente curtia, lembra? Era legal, cara. Agora você tá todo aí, esse negócio de Bíblia, cara, esse negócio de igreja. Mas que negócio aí, pai? Vamos curtir, a vida se acaba rápido. E você começa a dar ouvido a isso. É um povo estrangeiro no meio do povo de Deus. Aparte-se dele nessa noite, porque Deus tem vitória para a sua vida. Você foi chamado, você foi chamada, você foi escolhido, você foi chamado para a glória de Deus. Deus tem projeto na sua vida. Se afasta, se afasta, se afasta e olha para frente. Tudo aquilo que às vezes não é nem um amigo. Não estou falando de você não ter amigo, sabe, que não é evangélico, não. Eu tenho um monte. Mas eles sabem diferenciar a minha personalidade da deles. A gente pode ter amigo que não é crente, lógico que pode. Tem cara que não é crente que é meu amigo demais. Gente boa. Só que é uma bifurcação. Eu estou indo para cá e ele está indo para cá. No final, 2 destinos. O nosso é para cima. O desses que não se converte, olha para trás, é para baixo. Eu queria saber nessa noite, cadê os que vão para cima? Os que vão para cima em nome de Jesus vão subir. A trombeta vai tocar, meu irmão, e a gente vai subir. Deus tem projeto de salvação para a nossa vida. Eu falei hoje no carro lá, falei, se Jesus morreu na cruz por nós, é porque o inferno é terrível. Não olhe para trás, olhe para frente, porque é lá na frente que está a nossa vitória, a nossa conquista, o nosso sucesso, o nosso prêmio está lá na frente. Eu falei hoje, né, que já preguei para meus filhos, para minha casa, os irmãos também já fizeram isso. Agora é com eles. O sapato nós já fizemos. É, né? Igual os irmãos aqui, né? A gente prega toda semana.
Mas é com os irmãos, se quiserem acatar ou não. Não posso obrigar ninguém, né? O meu conselho é: vamos olhar para a frente. Só para a gente fechar, Mirella, Hebreus capítulo 10, por gentileza. Hebreus 10, versículo 36. E a gente vai fechar e a gente vai orar. O horário está legal, hein? Coisa boa. Olha aqui. Hebreus 10, 36. Olha aqui na tela. Irmão, presta atenção, queridos. Paulo disse que agora a salvação está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Está mais perto. A noite está se passando e o dia está vindo. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Olha só, vocês precisam ter paciência. Isso aqui é para os crentes, é para nós. Irmão, a gente anda muito impaciente, né? Mas é por causa do sistema, não é verdade? Irmão, olha só. Anteontem, o cara entrou no Uber e falou: o senhor deve ter muita história de tempo. Tem uns que eu não vou nem te contar para tu não chorar. A mulher entrou no carro. Eu fui pegar uma senhora, irmão, a paciência. Fui buscar a senhora lá em Ferraz, 7 da noite, na estação de trem, irmão, ali. Aí eu não dava para parar aqui, ela estava do outro lado. Eu falei: aí eu fui lá, fiz um quarteirão, voltei na mão dela. Quando ela foi entrar, a porta estava travada. Aí ela no vidro. Falei: eu destravei, ela entrou. Eu vi você passando aqui. Falei: não, senhora, aqui não deu para parar ali não. Se eu parar ali, os carros ficam buzinando na frente. Por que você não atravessou para o outro lado? Senhora, tem faixa dupla, não pode ultrapassar não, dá multa. Aí fui, irmão. 5 minutos depois eu parei no posto para pôr combustível. Falei, eu brinquei com ela: ó, senhora, que legal, ó, álcool baratinho, vou pôr aqui. Espera um pouquinho só, mas vou pôr álcool aqui. Parei no posto. Quando eu parei no posto, ela abriu a porta e foi embora. A mulher foi embora, irmão. Deixou a corrida lá, irmão, a corrida. Bateu a porta com força e foi embora. Recebe paciência nessa noite, em nome de Jesus. Paciência. Conta até 10, ou 20, ou 30. Porque às vezes a gente conta até 10 muito rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chega. Ei. Respira. Respira. Aí ontem, pastor, estou ali em Sapopemba, 8 da noite, 7 da noite. Chamou. Eu olhei, aceitei. Parei no posto para abastecer. Irmão, deu 1 minuto a mulher: ô moço, você está demorando para depois ficar cancelando ou você vai vir? Escrito. Eu já ia dar uma, né? Aí eu falei: não. Aí eu escrevi: estou a caminho. Cheguei lá, ela pediu para abrir a mala. Ela colocou uma cadeira de roda na mala, que o marido era meio que não tinha firmeza. O marido entrou no carro, agradeceu: oh, boa noite, tudo bem, tudo bem. Ela entrou. Sabe onde ela ia? Ela estava indo, chuta, para a igreja, para o culto, missionária. Ela entrou, não deu boa noite. Eu falei: aí fui, eu com medo, eu tenho medo de machucar, né? Medo danado eu. Cheguei lá, ela abriu a mala, tirou a cadeira de roda, pegou o marido, jogou na cadeira de balanço de roda e fechou a porta. E um monte de irmão da igreja abraçou ela, levou lá para dentro do culto para adorar a Deus. Paciência. Ontem, hoje, de manhã, falando de paciência. Mulher entrou, ela ia para onde? De manhã? Para a igreja. Entrou toda arrumada a banho, ela e a filha. Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Poá. Peguei o caminho de Poá. Não é por aí não, moça. Não, é para Poá, sabe? Eu conheço Poá, pode deixar. Não, abre que eu vou descer, abre que eu vou descer. Irmão, assim, ela abriu a porta e correu, foi embora. Ela achou que ia assaltar ela. Irmão, o povo está assim, o povo está doido, irmão. O povo está maluco, irmão. É tudo falta de Deus, irmão. É falta de Deus, falta de paciência. Eu quero os pacientes, irmão. Cadê as pessoas pacientes da terra, irmão? A gente está perdendo o controle, irmão. Mas que nessa noite o Espírito Santo de Deus nos ajude a nos levantar, a contar até 20. Para poder fazer a vontade de Deus, tem que ter paciência, ele falou. E receber o que ele promete. Para fazer a vontade de Deus e receber o que ele promete, tem que ter. Eu pedi
pedi já tem 1 ano e Deus não me deu ainda. Deus falou 3 anos atrás que tinha uma promessa assim, assim, até hoje nada. Faz para ele. Faz. Manda mais um. Pois como ele diz nas escrituras sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. Manda mais um. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim. Todos aqueles que eu aceito, é o Senhor que está falando. Todos aqueles que eu aceito terão fé em mim. Põe essa impaciência por terra, põe essa impaciência no chão. Todos os que eu chamo, os que estão ligados comigo, eles terão fé em mim, diz o Senhor. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Quem está falando ali, irmãos? Próprio Deus. É que esse mundo depressa, irmão, a gente quer tudo para ontem, né? Plantei um coentinho lá, no outro dia eu fui olhar, estava nascendo. Oh, meu Deus do céu. É uns 10 dias para germinar uma plantinha daquela. Eu quero toda hora olhando para ver se estava florido, nada, só a terra. Muitas vezes, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, nós plantamos algo na obra de Deus, investimos aqui e ali, e esperamos o crescimento e nada. Saiba que você não está vendo com seus olhos, mas o que você plantou vai nascer, vai germinar, vai crescer, vai alimentar muitas pessoas. Você vai ser um abençoador da obra de Deus. Tem mais um não, né? Acabou, né? Aí sim. Você viu que ele se inclui no meio? Nós, ele está dizendo, nós não somos gente que volta atrás e se perde. Fala para ele aí, ó, se você voltar para trás vai se perder. Você vai se perder. Pelo contrário, temos fé e somos